No Brasil é bem perigoso, viu, Flávio? Eu sou um cara que, igual você, que a gente roda muito. O Brasil tá muito caro. Muito caro. O país hoje não se sustenta hoje numa taxa de juros dessa. É caro, é caro. É caro. E tá vindo de novo o informal de novo pro mercado. A hora que a informalidade ela começa a entrar, ela não ataca médio nem grande. Formalidade que você se refere, não. É o cara que quer contratar funcionário para pagar sem carteira assinada. É rolo, cara, porque o cara tá sufocado. O cara não vai. Ele já tá devendo pro fornecedor, ele já tá devendo imposto. Não dá, não dá. E ele é um empreendedor, ele tem que tomar dinheiro. Tá devendo pro banco quem? Mas não adianta. Que negócio hoje no Brasil, hoje, me conta que dá 20% ao ano líquido. Não dá. Se o cara for pegar dinheiro hoje, ele vai pegar dinheiro para trabalhar pro. Não dá. E tá começando a ficar insustentável. Eu tô começando a ver muita informalidade, velho. Muita lojinha abrindo, sabe aquela loja, você vê que o cara tá vendendo já sem nota. Já começando a fazer os corre. Esse é o Brasil errado. Esse é o Brasil errado. Por isso que o cara que é médio e grande hoje, ele tem que escolher qual setor que ele quer trabalhar, cara. Porque se ele começar a competir com informalidade, tá morto. Tá morto. Tá morto. Não me preocupa, cara. Não me preocupa. Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje darei aqui a minha opinião sobre essa conversa que rolou entre João Adib e Flávio Augusto, em que até o bilionário solta que o Brasil está caro demais. E aí fica a pergunta, se até para o bilionário está caro, imagina para nós meros mortais. Mas antes, pessoal, lembrando de não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui neste canal. Pois é, o Brasil está caro. E não é só a sensação de quem faz compras no mercado, paga contas no fim do mês ou tenta manter um pequeno negócio de pé. Até um bilionário, pessoal, João Adib, dono da CIMED, explanou que o país cada vez mais está pesado para quem deseja empreender. E aí fica a pergunta, se até quem está no topo da cadeia está assim, o que sobra para o resto da população? É possível perceber nessa conversa a razão que tanta gente sente que o jogo ficou mais difícil. Uma taxa de juros apertada, a vida das empresas e por que a informalidade cresce quando a economia deixa de dar margem de respiração. E há aqui um ponto essencial. O problema não atinge só os grandes, atinge sobretudo os pequenos, que acabam muitas vezes empurrando para o limite. Quando se fala que o Brasil está caro, não é sobre apenas o preço do arroz, combustível ou do iPhone. É sobre o custo total de operar, vender, contratar só e sobreviver num país em que o crédito está pesado, os encargos são altos e a previsibilidade continua fraca. A discussão ganha força quando parte de empresários com grande capacidade de investimento, porque isso mostra que o aperto não é só de quem está começando. No caso de João Adib, a crítica faz sentido dentro de um cenário em que mesmo empresas grandes precisam gerir dívidas, caixa e rentabilidade com muito cuidado. A CIMED foi notícia em 2026 justamente por pressão no caixa e aumento da dívida, o que ajuda a explicar por que o tema está tão quente. Um dos motivos, um dos pontos mais fortes do discurso é a taxa de juros. A Selic, que em junho de 2026 estava em 14,77%, 15% acumulados em 12 meses, segundo fontes de acompanhamento econômico, ajuda a explicar por que o crédito fica tão caro para o empreendedor comum. E aqui está a parte que muita gente subestima. Uma coisa é a taxa básica, outra é o que o banco realmente cobra a uma empresa pequena ou a uma pessoa física.
Na prática, o custo final pode subir muito acima disso, sobretudo para quem não tem garantias fortes. Isso cria um efeito perverso. Quem precisa de capital para comprar estoque, pagar salários ou investir no novo serviço, vê-se obrigado a trabalhar quase só para pagar juros. E aí, pessoal, em vez de crescer, a empresa passa a sobreviver. Em vez de reinvestir, fica tapando buracos. E quando isso acontece, durante muito tempo, a atividade formal perde credibilidade, perde competitividade. Ou seja, com um Banco Central brasileiro da forma que está politicamente organizada, dificilmente haverá mudanças. Vamos pegar um exemplo da China, que vem crescendo desde os anos 90. Para quem não sabe, o Banco Popular da China não é autônomo nem independente. Ele se subordina diretamente ao Conselho de Estado da República Popular da China. O banco responde às ordens diretas do gabinete do governo chinês e do Partido Comunista. As grandes diretrizes econômicas, metas de crescimento e taxas de juros são decididas pelo alto escalão político do país e não por diretores técnicos com mandatos fixos livres de interferência. Apesar de não ter independência formal, o banco possui grande poder operacional para aplicar ferramentas de crédito, exigências de reservas bancárias e controle no setor imobiliário, conforme as ordens do governo. A política monetária serve como ferramenta direta para cumprir os planos econômicos e sociais definidos pela liderança central da China, enquanto o Banco Central do Brasil é autônomo com mandatos fixos para seus dirigentes, mas não totalmente separado do governo, pois as metas de inflação continuam sendo definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Desde a lei complementar número 179 de 2021, o Banco Central virou uma autarquia de natureza especial, sem subordinação hierárquica a nenhum ministério. A diretoria decide as taxas de juros, a Selic, e outras regras de moeda, de forma técnica, sem precisar de aprovação do presidente do país. O Banco Central brasileiro não define a meta da inflação. Quem faz isso é o Conselho Monetário Nacional, a CMN, que é formado por ministros do governo federal, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, e pelo próprio presidente do Banco Central. O presidente da República ainda é quem indica os nomes para a presidência e para a diretoria do Banco Central, e o Senado Federal precisa aprovar. Ou seja, para que o Brasil saia desse buraco e cresça pelo potencial que tem, precisa, além de ter um Banco Central subordinado ao governo, que esteja alinhado ao governo e não ao mercado, como é na China. Precisam também de senadores que estejam alinhados com o plano de crescimento do governo para aprovar os nomes indicados pelo presidente da República. Ou seja, se os senadores não forem alinhados, ao governo e aprovar para o Banco Central, que é um governante executivo sugerir, dificilmente teremos o Brasil que crescerá uma potência que tem. É aqui que entra a informalidade. Quando os custos ficam demasiadamente altos, muitos negócios pequenos começam a cortar caminho. Vendem sem nota, contratam sem carteira, compram por fora ou recorrem ao jeitinho para manter a roda girar, e isso não acontece necessariamente por maldade. Muitas vezes acontece por sufoco mesmo. A literatura sobre informalidade no Brasil mostra justamente essa ligação entre pequenos negócios, pressão econômica e fronteira difusa entre o formal e o informal. Não existe uma linha totalmente rígida entre os dois mundos, e a semi-formalidade acaba por ser uma realidade comum. Na prática, o pequeno empresário tenta evitar fechar as portas, só que ao fazer isso, entra num sistema em que a concorrência fica desigual e a legalidade perde espaço. O exemplo do iPhone é ótimo para perceber a lógica, né?
da concorrência desleal. Um produto importado legalmente passa por nota de entrada, imposto, distribuição, margem comercial e toda a estrutura formal de venda. Já o produto que entra por vias paralelas consegue ser colocado no mercado com um preço muito mais baixo, ou seja, muito mais competitivo. É por isso que o consumidor olha primeiro para o preço e depois para o restante. No cenário em que o mesmo equipamento parece mais barato, no outro canal, a loja formal fica em desvantagem. A diferença de preço não é acaso, é consequência direta da informalidade e da evasão de custos. À primeira vista, parece que só o grande lojista ou importador formal é que sofre, mas é na verdade, quando a informalidade cresce, toda a cadeia é afetada. O distribuidor, o revendedor, o comerciante local, o consumidor que compra sem garantia e até o Estado que arrecada menos para a saúde, educação e infraestrutura. O mercado paralelo também distorce setores inteiros. Perfumes, bebidas, cosméticos e outros produtos importados são exemplos de áreas onde o preço informal empurra o consumidor para fora do circuito legal. Isso cria uma espécie de economia subterrânea, que funciona porque o sistema formal se tornou demasiado pesado para muitos negócios pequenos. A mensagem central é dura, mas importante. Num país onde competir legalmente ficou caro demais, muitos negócios acabam a ser empurrados para o limite da legalidade. E quando isso acontece em uma larga escala, o problema não é apenas empresarial, é estrutural. Por isso, a fala de João Adib não deve ser lida só como um desabafo de milionário, ela é também um sintoma de algo maior, um ambiente econômico em que até os grandes reclamam, os médios travam e os pequenos muitas vezes improvisam para não desaparecer. No fim das contas, a pergunta não é se o Brasil está caro, a pergunta é até quando o país vai continuar a empurrar tanta gente para a informalidade? Porque quando o custo de fazer o certo fica alto demais, o mercado começa a premiar quem contorna o sistema e não quem joga dentro das regras. E aproveitando, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa fala de João Adib para Flávio Augusto e tudo que foi abordado no vídeo. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.